A Fernanda também fez outra pergunta. Ela fez o seguinte: os custos para manter a PJ é muito, muito barato. É tão vantajoso que, a não ser que você fosse aí uma tartaruga, exatamente uma tartaruga, que fez 200 anos para não ter vantagem, tá? Então, é extremamente vantajoso. Então, é perfeitamente viável e as vantagens que se tem é gigantesca. Por isso, pessoal, que a importância aí da sessão de viabilidade. A Duza Costa, ontem também, e quando não tem filhos e tem alguns bens? Gente, maravilha! Veja bem, você pode não ter filhos, mas daqui um pouquinho você tem um sobrinho, vai ter uma tia, tem alguém que você ame, alguém que você gosta, você pode sim, né, deixar estes bens, deixar tudo organizado para essas pessoas, porque se você não tiver nada e nada fizer, sabe quem recebe isso? O Estado. Isso mesmo, e as possibilidades, as chances de a gente evitar que o Estado venha a levar aí essa... Você tendo herdeiros, tendo filho, o Estado já vai levar uma boa fatia, né? Se você aí não tiver o sistema que a gente propôs ontem, que a gente comentou ontem na nossa palestra, tá? Então, sim, mesmo você não tendo filhos, você pode sim criar o seu sistema de holding familiar. A vantagem desse sistema é que a gente consegue planejar tudo, deixar tudo preparado, certo? Então, essa é a dica. Inclusive, até para quem está começando a vida aí, ter um sistema de holding também cabe para você, porque você já vai comprar seus bens, tudo pelo já o sistema de holding, tá bom? O seu Donário de Picada Café, ele fez a seguinte pergunta: doutor, assisti a sua palestra e eu não entendi o que é, afinal, aí esta sessão de viabilidade. Gente, por isso que é o legal, o bacana de a gente fazer essa live de Tira Dúvidas. E você aí que está conosco, pode aí fazer as suas perguntas sem problema nenhum, tá bom? Fernanda Carneiro aí, boa noite. Luciana Keber, o herdeiro precisa desocupar o imóvel que mora quando é dado início ao inventário? Não precisa. Tá? Tudo a gente tenta resolver de uma forma aí mais tranquila, tá? Eu vou dar prioridade aqui, pessoal, para as perguntas que vão ser realizadas no nosso chat, tá? Eu anotei as perguntas de ontem, vou responder também, mas a prioridade neste momento é para quem tiver aqui no nosso chat, fizer essas perguntas, tá bom? Luciana, então é o seguinte: o herdeiro precisa desocupar o imóvel que mora quando é dado início ao inventário? Não precisa, tá? Ainda mais se nós temos aí, se todo mundo está bem, né? Tem tudo como fazer ajuste, tá? Tudo tem como fazer ajuste, tem como ajustar isso tudo. Não há necessidade do herdeiro ter que sair. Inclusive, ele pode, as outras partes podem pedir aluguel fracionado, tem como resolver, tá bom? Eu vou responder aqui, eu tinha começado, né, a pergunta do seu Juliano Pedrosa de Moraes. Boa noite. A pergunta aqui da sessão de viabilidade. Gente, ela é uma pergunta recorrente, toda palestra, quando a gente termina, sempre se tem, tá? A sessão de viabilidade, ela é muito mais que uma simples consulta. Trata-se aí de uma das partes mais importantes na constituição de uma holding familiar. Através dela, eu vou compreender em detalhes como é a sua formação familiar e patrimonial, bem como quais são os seus objetivos com a criação de um sistema de holding familiar, além, é claro, de poder solucionar todas as suas dúvidas. E ao final desta reunião, após absolver aí todas essas importantes informações, eu serei capaz de fazer um diagnóstico preciso se a holding familiar pode ou não já ser implementada no seu caso, lhe sugerindo na sequência aí os próximos passos que você precisará dar aí para iniciarmos o seu planejamento patrimonial e familiar, caso seja do seu interesse. E é muito importante aqui, pessoal, que a gente faça essa análise, esse verdadeiro raio-x, para ver se realmente é o seu caso ou não. Para o próximo passo aí é a realização do croquis estrutural e depois sim aí a criação da sua holding, certo? Vamos no chat aqui. Se fizer a holding, não precisa fazer inventário? Olha, dona Fernanda, com toda certeza.
Ao realizar a grande vantagem aí de se realizar o sistema de holding familiar é o seguinte: ele evita o inventário, porque vai ficar tudo pronto nesse sistema, tudo organizado, os irmãos não vão virar inimigos, o Estado não vai dar aquela mordida, porque já vai estar tudo definido. Então, ao criar o seu sistema de holding familiar, tenha certeza de uma coisa: em primeiro lugar, seus filhos nunca vão virar inimigos. Em segundo lugar, não haverá de se fazer o inventário, tá bom? Vamos aqui com uma outra pergunta que foi feita ontem do senhor Daniel. Tá? O senhor Daniel, deixa eu dar uma passadinha aqui. Vamos ver qual foi a pergunta do seu Daniel. Seu Daniel, eu como patriarca fazendo a hold, eu perderei o controle dos bens? Não, seu Daniel. O senhor, em hipótese alguma, vai perder o seu controle dos bens. Não vai. Ele permanece com o domínio e na administração dos bens, sem desejar aí, tomando decisões sobre a holding e os seus bens em conjunto com a esposa ou não. Então, o que acontece que as pessoas se preocupam? Eu vou fazer a holding e eu vou perder o meu direito, o meu controle. Não, você não perde. Você pode alugar, você pode vender, você pode fazer o que você quiser. E o melhor de tudo é sem ter que pedir aí opinião de ninguém. Você decide, você faz tudo, você fica com a administração. Então, não se preocupe, fique tranquilo, porque quando você cria o seu sistema de hold, você fica com o controle de tudo, tá bom? Vamos ver aqui outra pergunta. Dona Luciana de São Leopoldo. Quem pode fazer a hold familiar? Que pergunta legal aí, Dona Luciana. Bom, Dona Luciana, todo dono de bem imóvel tiver interesse em ter uma hold familiar, para evitar aí o caro e doloroso processo de inventário, para que em vida ele possa ter o seu patrimônio organizado, ele possa usufruir o que? Além de uma enorme economia tributária. O bacana, o legal de tudo isso é que você ainda assim consegue ter uma enorme economia tributária. E o mais legal de tudo, bacana, não vai acontecer o processo de inventário na sua família, tá bom? Marcelo Raimundo, qual o custo mensal da hold? Seu Marcelo, essa é uma pergunta bem relevante e que todo mundo, né, nos pergunta. Quando eu falo da importância da sessão de viabilidade, seu Marcelo, é o seguinte, é porque é ali nós vamos começar a trabalhar, nós vamos começar a entender, porque a holding, para que a gente possa dizer o quanto vai ser o custo, tudo vai depender. Daqui a pouquinho a sua holding é uma holding mais simples, mais tranquila, de uma célula talvez, e aí o custo é bem mais barato. Olha, uma coisa eu lhe garanto, seu Marcelo, não valeria a pena fazer se o senhor fosse uma tartaruga. Perdão aqui, brincadeira, né? Porque a tartaruga vive 200 anos. Então, só neste caso não valeria a pena fazer, tá? E para que eu possa apurar e dizer exatamente quanto que o senhor gastaria aí dentro de uma holding, nós teríamos que primeiro passar pela sessão de viabilidade. Após a sessão de viabilidade, a gente vai fazer o seu croquis estrutural, e aí na apresentação desse croquis eu vou lhe apontar exatamente, cirurgicamente, quanto que o senhor gastaria para manter essa hold. Tá, seu Marcelo? Então, espero aí ter ajudado, né? Eu sei que às vezes a gente quer aquela resposta de imediato, a gente quer saber quanto, né? Mas vamos analisar aqui, seu Marcelo, o seguinte: imagina o senhor que vai construir uma casa. O senhor vai contratar o arquiteto, vai contratar o engenheiro, né? E ele vai dizer, o senhor vai dizer para ele, olha, eu quero uma casa com 3 suítes, eu quero uma área de gourmet, eu quero isso. Olha, ele só vai poder dizer quanto que o senhor vai gastar após realmente aí montar a sua planta baixa, que é o que a gente chama de croquis estrutural, tá bom? Pode me procurar aí, eu continuo ainda com aquele super bônus, né? Para que possa aí adquirir a sessão de viabilidade e a gente possa conversar e eu possa lhe explicar com riqueza de detalhes, tá bom? O seu Regis de Porto Alegre, fez a pergunta: doutor, o imóvel financiado pode entrar na holding? Outra pergunta, que essa é uma pergunta que
nós temos aí, sempre temos, tá? A propriedade do imóvel em si não pode ser transferida para a hold, pois o imóvel está alienado aí fiduciariamente. Mas, neste caso, o que você possui é o direito de expectativa à propriedade daquele imóvel e não a propriedade, né? Contudo, é perfeitamente possível alienar esse direito de expectativa para a holding familiar através aí de uma cessão de direitos, desde que haja, é claro, a anuência aí da instituição financeira, tá bom? Espero aí ter respondido aí a sua pergunta, tá bom? Vamos ver aqui no chat, a Fernanda, a economia de quanto, doutor, em porcentagem? Olha, a economia no sistema de hold familiar, eu já tenho um caso aqui no escritório que ele chegou, inclusive, frente ao inventário, ter uma economia de aproximadamente 91%. A economia frente ao inventário pode chegar aí a 90%.